Fala galera, beleza? E aí, beleza pessoal? Tranquilo, meus pequenos padawans? Começamos nossa live aqui do Decifrando o Enem. Espero que a gente possa te dar uma palavra de incentivo, espero que a gente possa mesmo trocar uma ideia com vocês a respeito do Enem desse ano. Né, Giba? Com certeza. Temos muitas dicas, muitas situações assim pro Enem que você... O quê? Fazer um oi? Oi? E aí, Oi galera, E aí, beleza? pessoal? Olha só nossas produtoras aqui. Então nós temos aí muitas dicas para você no dia de hoje. E também a gente vai deixar aberto aqui para você fazer sua pergunta sobre o Enem, fazer sua pergunta até mesmo sobre a matéria, que temos um professor de biologia e de história, a gente pode te ajudar nessas matérias. Então você pode fazer sua pergunta aí, o que você quiser, alguma dúvida sobre o Enem mesmo, e a gente vai tentar te ajudar nisso aí, beleza? Tamo junto, pessoal. Então, Rafa, hoje... Manda aí, Giba, manda aí. Hoje, como nós estamos aí numa antivéspera de Enem, né? Antivéspera de Enem, nós aqui vamos passar algumas dicas para vocês. Como você vai fazer a prova, o que você tem que fazer. E nós temos alguns recados importantes, porque hoje, uma sexta-feira à noite, vocês sabem muito bem que muitos estão dando aula. Os nossos professores, eles trabalham a região do estado de São Paulo inteira. E coube ao Rafa e eu hoje dirigirmos aqui a live para vocês, mas com algumas sugestões que esses professores já nos mandaram e também alguns vídeos que nós vamos passar daqui a pouco, Rafão. É isso aí, Giba. A live não aparece aqui para mim? Produção? Não, acho que não aparece não, Giba. Não aparece? Não. Vamos mandar o nosso primeiro vídeo aí? Vamos lá. Quem que vai ser agora? Quem que vai mostrar aí pra nós? O professor Maza. O professor Maza é um fenômeno. Deixa eu só aqui regular. Manda Como aí pra nós. tudo é... Quem sabe faz ao vivo, Giba, vai. Cadê o controle da TV? Cadê o controle da TV? Débora, cadê o controle da TV? Achei o controle da TV. É isso aí. Olha só, esconderam o controle da TV debaixo da almofada do sofá, né? Mas vamos lá. Tá bom. Manda aí, Giba. Nós vamos passar aqui o recado para vocês do professor Maza. Manda um play aí do professor Maza, Giba. Aqui quem vos fala é o professor. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Carlos Maza, professor de Ciências Humanas e suas Tecnologias, para o Enem, do grupo Decifrando o Enem. Meus amigos, é muito fundamental que no domingo vocês tenham uma boa noite de sono no dia anterior. Descansem bastante, evitem comidas gordurosas, muito doce e bebidas alcoólicas. Descansem, repousem, fiquem calmos, toda tranquilidade é necessária. Devido ao tempo da prova, em cada hora, você faz a prova por 55 minutos e se alonga na própria carteira, relaxando o corpo, aumentando a concentração por 5 minutos. Isto vai oxigenar mais o seu cérebro, oxigenar mais os seus músculos e lhe dará resistência para poder cumprir a prova de forma muito tranquila. Não se esqueçam que o Enem tem uma estrutura toda especial e que a leitura concentrada vai te dar ao menos um número muito grande de questões, onde as respostas estão na própria prova. Nós da equipe Decifrando o Enem estamos fazendo toda a força mental, toda a positivação para que vocês tenham um grande sucesso. Contem conosco, com toda a equipe, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom. Aí o professor Maza, né? Professor Maza. Giba, algumas coisas que o professor Maza falou aqui eu achei bem interessante. A primeira coisa que eu achei legal que ele falou, o Enem é uma prova extensa, Giba. O Enem é uma prova que eu gosto de comparar a prova do Enem como uma maratona. Sim. Ela é cansativa, exaustiva. Você sabe que é uma prova que não foi feita, é uma prova elaborada para não ser feita, né?
As 90 questões são elaboradas para você não fazer. Então, Claro. ele requer do aluno o quê? Ele requer do aluno as habilidades necessárias para ele poder realizar as provas, principalmente aquilo que ele sabe, que ele conhece. Então, é ilusão achar que você vai conseguir fazer as 90 questões. Né? Ele vai ter que fazer um mapeamento dessa prova, dessas 90 questões ele vai lendo, e aquilo que ele sabe fazer, na hora ali ele já vai resolvendo. Aquilo que ele não sabe, ou tiver na dúvida, pula, depois volta. Porque são quantas horas de prova, de avaliação? Né? Ô Giba, outra coisa que o professor Maza falou pra gente, que eu achei interessante também, ele falou que às vezes as próprias respostas estão na prova. Sim. E você que é de humanas, né, a minha matéria fica pro segundo dia. Você que é de humanas, muito texto, né, Giba? Muito texto pra gente ter que analisar esses textos e conseguir descobrir as respostas, identificar as respostas nesse texto, né? Isso, por isso que é necessário um mapeamento, né? Então, geralmente as questões, elas trazem um texto base, e em cima desse texto base você vai identificar ali elementos, vai identificar informações, e a prova ela pede também muita leitura de gráfico, né? Gráfico, né? Gráfico, charge, por exemplo, na prova de história aparece charge, quando trata principalmente de segundo reinado, você vai ver que aparece muitas vezes ali a ocorrência de charges, e o aluno ele tem que saber fazer a leitura. Outro elemento importante na prova do Enem é a leitura de gráficos, né? Hoje bem, eu vejo que cada vez a prova do Enem, ela está mais interpretativa. Ela exige do aluno mesmo que ele saiba o que ele está lendo e ele identifique essas habilidades no texto. Sim. Entendeu? Por exemplo, você falou do segundo reinado aí. Ele tem que ter um pré-requisito do segundo reinado, ele tem que saber alguma coisa a respeito disso, para ele conseguir fazer a prova de história. Sim. Identificando nesse texto aquilo que é um pré-requisito dele. Sim. O que nós chamamos aí de competências e habilidades, né? Sim. Então, o aluno ao longo do ensino médio, ao longo do ensino fundamental, ele vai adquirindo as suas competências e habilidades, né? Habilidade é o saber fazer, né? Então, ali na hora da prova, ele tem que identificar elementos para que ele consiga resolver a questão. Se ele não tiver esses elementos que são as competências, né, fica difícil a realização da questão. Então, nós caímos naquilo, né, na teoria de resposta ao item, né? E você quer falar alguma coisa a respeito? Giga, eu acho o seguinte, o Enem, foi o que você falou também, não é uma prova feita para você fazer as 90 questões. Sim. É uma prova que você tem que saber jogar com ela, né, Giba? Você tem que saber o quê? Identificar o que você mais sabe e aquilo que você não sabe, pular para a questão mesmo. E não ficar martelando em cima daquela questão. Vamos supor que você pule a segunda questão, então vão ter mais quantas questões para você tentar identificar? Ô, Giba, rapidinho aqui, ó, uma questão que surgiu nossa aqui, ó. Quais documentos serão aceitos no Enem? Que documento eu preciso levar, Giba? Olha, então, segundo entramos aqui no site do INEP, a propósito, já ligamos no INEP, já sabemos o que vai cair na prova, viu? Brincadeira, mas olha só, os documentos que você deve levar no dia são cédula de identidade, RG, emitidos por secretarias de segurança pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para os estrangeiros, incluindo os refugiados. Manda aí, Rafão. Ó, uma novidade agora deste ano em relação às edições anteriores. Os aplicadores aceitarão qualquer um desses documentos, mesmo que já estejam vencidos. Certo, olha, então aí é uma chance a mais, uma oportunidade a mais, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997, certificado de dispensa e de incorporação, certificado de reservista, né? Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação com fotografia e identidade funcional de acordo com o Decreto 5.703 de 2006. Esses são os documentos. Só para deixar a galera mais atenta aí, ó. No dia 3 do 11, ou seja, esse domingo, serão o quê? Provas de quê? De ciências humanas e suas tecnologias. E a redação. Os portões serão fechados a 1h e a prova vai até às 19 horas. Até às 19 horas. No segundo dia, o dia 10, os candidatos responderão às questões de ciência da natureza, suas tecnologias
e matemática e suas tecnologias. Porém, Giba, a prova do segundo dia vai até 6h30. É uma coisa que a gente precisa saber também. Sim, o aluno ele precisa administrar muito bem o seu tempo, né? O tempo de prova, ter muito equilíbrio, muita calma, para ele poder administrar esse tempo, para ele não acontecer o seguinte, de estourar, né, ali faltando meia hora para acabar a prova e ainda ele não começou nem a passar no gabarito, né? Ah, é complicado, Giba. Sim. Tem mais um vídeo do nosso professor aí, Giba? Tem o Jura, né, nosso amigo Jura. Jura, um abraço, viu? Sei que você não pode estar aqui, tá dando uma aula, mas daqui a pouco, mais tarde, você vai ver a live e estamos mandando um abraço para você. O Jura é um fenômeno na química, manda aí para nós. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jura. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jura, professor de Química. Só um instantinho, vou colocar na tela inteira, né? Deixa assim mesmo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jura, professor de Química, do canal Decifrando o Enem. E nesse vídeo eu venho aqui para desejar uma excelente avaliação do Enem. Que você possa colocar à prova mesmo toda a sua dedicação, todo o seu esforço nas aulas. Já venho desde já agradecer por você ter confiado em nós a possibilidade do seu aprendizado. Na área de Química, lembra daqueles conceitinhos que nós comentamos em nossas aulas? Concentração de soluções, ppm, ppb, mol por litro, gramas por litro, noções de radioatividade, funções orgânicas, isomeria, tudo aquilo que foi trabalhado com o maior carinho para vocês, tudo bem? Espero que vocês arrebentem na prova. Esse é o maior desejo, não só meu, mas de toda a equipe Decifrando o Enem. Vai lá, vai com tudo e arrebenta. Valeu? Até a próxima, pessoal. Isso aí. Grande Jura. Grande Jura. Giba, vamos trocar uma outra ideia aqui sobre o nosso querido Enem. Uma coisa que a galera fica bastante dúvida. Através do Enem, Giba, eu vou poder ingressar em quais faculdades? Você pode ingressar nas universidades federais, né? Nas instituições públicas federais. E também o Enem agora ele abre uma porta para as universidades no exterior, principalmente em Portugal, onde através da nota do Enem você pode ingressar numa universidade em Portugal. Isso foi uma novidade agora do Enem, né? Já vem de alguns anos, né? Mas agora ela está sendo levada para os alunos, tem cada dia mais assim, isso vem se popularizando, os alunos têm essa informação e muitos até querem usar essa nota para poder estudar no exterior, né? Bom também. Sem contar, né, Rafão, que a nota do Enem ela serve tanto para a universidade pública como também para a universidade privada, para a faculdade. Então, por exemplo, para requerimento do FIES, do ProUni, você precisará da nota do Enem para poder ter um desconto, para poder conseguir um financiamento estudantil. Então, para tudo isso, você precisa da nota do Enem. Ok, Giba. A gente deixa aberto também a nossa live, se você quiser fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, você pode escrever aí, a nossa produção vai falar pra gente aí qual é a pergunta. Então você fica à vontade para perguntar qualquer dúvida que você tem do Enem aí, que a gente vai tentar te ajudar. Ô Giba, tem mais alguma pergunta pra gente aí? Olha, outra coisa, né? O que você pode, né, levar para comer no Enem? Eu sou gordinho, cara, eu vou falar uma coisa, isso é muito importante para quem é gordinho, né? Então o que a gente pode levar de alimentação, de bebida para a prova do Enem? Primeira coisa, você é o professor de biologia, você sabe, hidratação. Importantíssimo, Giba, importantíssimo. Giba, a hidratação, olha só, muitas vezes quando nós não temos um nível de água bom no sangue, no nosso organismo, o nosso corpo prioriza, Giba, órgãos vitais, como por exemplo o seu intestino, os seus pulmões, e deixa o seu cérebro sem hidratação, Giba, o que é um grande problema, não vai te ajudar a concentrar. Então, água o tempo todo, ainda mais com esse calor que a gente está. As salas, provavelmente a maioria das salas tem ar-condicionado, que vai deixar o clima seco, vai deixar bastante seco, então sempre se tratando com a sua garrafinha ali de água. Pode levar qualquer garrafinha de água, Giba? Transparente, né?
Garrafinha de água transparente. Fica a dica aí. O que mais nós temos aí, Giba? Comer, o que eu posso levar para comer no Enem, Giba? Olha, para repor as energias, eu vou até ler aqui uma orientação do próprio INEP, né? Açúcar, tá? Se você tem gente, vou levar açúcar, né, para repor energia. Não pode. O Enem já falou, olha, não leve. O chocolate costuma ser um alimento importante para aumentar a energia, né? Sim, vai te dar uma bomba de glicose ali, então bastante importante o chocolatinho. Vai também. manter o cara ligado durante toda a prova, né? Ligadão, né? Então, mas não abusa também do chocolate, viu? Prefira, no entanto, chocolates com 70% cacau, que tem menos açúcar e mais nutrientes. Ok. Outros alimentos são frutas, como maçã, castanhas e amêndoas. Muito bom também, Giba. Ô Giba, para nossa provinha de história que vai ser agora, eu quero o seguinte, Giba, todo ano, quando eu vou dar os meus aulões do Enem, todo ano quando eu vou falar sobre o Enem, eu tento chutar um tema que eu acho que vai cair no Enem. Algumas coisas é fácil a gente acertar. Por exemplo, em biologia, o que eu tenho certeza que vai cair esse ano? Ecologia. Sempre cai. Eu posso tentar incentivar, eu posso tentar acertar alguma matéria de ecologia, posso tentar. Mas ecologia é uma coisa que cai. Se você pega, Giba, as 3 últimas provas do Enem, caíram 14 questões de ecologia, você soma nas 3. Então a gente sempre chuta alguma coisa ou outra. Esse ano, meu palpite é Brumadinho. Eu acho que vai cair alguma coisa de Brumadinho, de poluição, dentro da matéria de biologia. Eu acho, porque a prova do Enem, ela foi feita depois do acidente de Brumadinho, que foi em janeiro desse ano. Sim. Então, em janeiro desse ano, a prova ainda não estava elaborada. E sem contar que a gente tem ainda aquele histórico de Mariana, né? Que não faz muito tempo. Exatamente. Então, a minha pergunta é, para a prova de história, qual é o seu palpite? Vou te chamar de Giba Mãe de Ná agora. Qual que é o seu palpite? Então, Giba? olha, pessoal, galera, eu tenho, como o Rafão falou, né? Tem aquelas questões que são prata da casa, que todo ano cai no Enem. Então, Era Vargas é um assunto que todo ano é corriqueiro no Enem. Ditadura civil-militar. Ditadura civil-militar é uma incógnita ainda, porque a gente não sabe como que a prova vai ser elaborada, né? Apesar que o INEP já nos disse que a prova vai manter o mesmo padrão, só que eles vão evitar questões polêmicas, né? Isso já foi divulgado, já não vai colocar nenhuma questão de gênero. Vai ser neutra, uma prova bem neutra, uma coisa né? de direita ou esquerda, o INEP falou também que não vai cobrar isso aí, alguma coisa neutra mesmo. Né? Eu acredito que ditadura militar pode aparecer, mas de uma forma bem neutra mesmo. Era Vargas, que já é um assunto que corriqueiramente cai no Enem. E um outro assunto que eu aposto também, pegando o gancho aqui do meu amigo Rafa, para 211. 211, sala 211. E aí, 211? Vou dar um alô pra vocês aí, gente. Beleza? Entra aí, olha. Meus pessoal. pequenos padawans, eles são. Olha, 211 do Colégio Sagrado. Pergunta da Camila Dário. Manda. Giba, você pode falar um pouco sobre o milagre econômico do regime militar? Quais foram as medidas para melhorar a economia? Eita, Giba. Eita, abraçou sem apertar agora, né? Apertou sem abraçar, Manda né? essa aí, Um beijo olha pra só. Camila. Beijo, Camila. Olha só, e isso que eu estava falando agora. Só para completar aqui a minha fala, eu acredito, Rafão, que vai cair em Confidência Mineira e mineração, tá? Então, atenção para esse assunto, mineração, século XVIII, a extração aurífera, o crescimento da mineração na região de Minas Gerais, e como que isso serviu, né, naquele período colonial para a exploração aurífera e o aumento também da balança comercial de Portugal. Então eu acredito que é um assunto que pode aparecer aí, mineração no século XVIII, né? Agora, respondendo aqui a pergunta da Camila, olha, o milagre econômico ele tem um período, né, um recorte histórico que vai de 1969 a 1973. Espera aí, Giba, essas datas você decora mesmo? São fenômenos, Giba, A gente tem que ler, né? A gente tem que ler muito, né? Muita leitura. Eu falo para o estudante, olha, muita leitura que com o tempo você também vai aprendendo, você vai se habituando a observar essas datas aí. Não consigo nem lembrar o que eu almocei ontem, os caras estão lembrando Agora aí, pergunta parabéns, alguma coisa de Giba. biologia para mim. Vai ficar ruim, hein? Então, meus queridos,
Camila, esse período histórico marca uma fase da economia brasileira em que nós estávamos conseguindo empréstimos do exterior. É nesse momento que nós teremos a associação do capital nacional, o capital estrangeiro e o capital estatal. O capital nacional é aquele voltado para o desenvolvimento da indústria de bens de consumo não duráveis, isso é, Rafão, alimentação. Nós temos o capital internacional, o capital estrangeiro, voltado às multinacionais, aos empréstimos, aos bancos que entram nesse período, e você também tem o capital estatal, que ele está voltado para o desenvolvimento das estruturas, né, o desenvolvimento de infraestrutura. Então, nessa época, você tem a construção da ponte Rio-Niterói, você tem o início da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que gera também um impacto ambiental, né? Gigantesco. 7 quedas, acabou com as 7 isso, quedas. então você tem a Transamazônica, né, que foi um desvio de dinheiro medonho ali. Então, Camila, nessa fase, ao mesmo tempo que você tem um milagre econômico, você também tem o que nós chamamos de anos de chumbo, né? Que foi o governo do Emílio Carrastazzu Médici, e nesse período aí, cara, você vai ter tortura, vai ter perseguição, tem o ato institucional número 5, o AI-5, né? Então, Camila, o que acontece? É importante você observar esses dois aspectos, né? O milagre econômico, que foi essa fase do grande desenvolvimento, com a associação dos 3 setores, né, do capital privado, do capital estrangeiro e do capital via empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e consequentemente, né, a nossa economia cresceu muito, e aí vai surgir até aquele ministro, né, do governo militar, Delfim Neto, que vai falar, é preciso fazer o bolo crescer, mas para depois dividi-lo, né? Então é uma fase também que, apesar de termos um crescimento de aproximadamente 10% do PIB, havia muita desigualdade social, porque o PIB crescia, mas existia o quê? Muita desigualdade social, né? Então, Camila, rapidamente esse assunto, né, é importante você relembrar, você retomar. Outra coisa, né, nós estamos aí completando, né, o aniversário agora da lei de anistia, que foi em 1979. De repente, a lei de anistia, ela pode aparecer aí nesse contexto da prova do Enem também, mostrando aquele processo de abertura política, abertura democrática, que leva o país a ter eleições diretas para governadores em 1982 e para presidente da República em 1989. Ok, o Giba, você é um fenômeno, hein, Giba? Tô ao lado aqui do nosso Jedi. Que isso. Ô Giba, olha só. Outra coisa também que eu sempre comento com meus alunos. Tem algumas coisas dentro da biologia que a gente não vê muito caindo no Enem. Só desculpa. Manda lá. Camila, beijão, viu? Gente, Boa lembrando, prova. manda perguntas aí, fala, nós estamos com o Giba aqui sobre Biologia. história. Pode mandar de bio também. Você pode mandar também alguma coisa sobre o Enem, alguma dúvida sua que não seja da matéria, mas sim sobre o Enem. Coisa que você queira perguntar, a gente está aqui para responder. Giba, tem algumas coisas que eu falo com meus alunos que é difícil a gente ver na prova do Enem. Por exemplo, algumas faculdades, elas adoram genética. A genética propriamente dita, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, linkage, genética de populações, você pega aí também interação gênica, epistasia. Isso é uma coisa que as outras faculdades adoram. O Enem não. O Enem gosta dessa parte genética voltada para biotecnologia. Dentro de história, o que você não vê caindo muito no Enem, Giba? Olha, uma coisa que assim é difícil você ver no Enem, História do Brasil, primeiro reinado. É difícil, a incorrência de primeiro reinado é baixa na prova do Enem. Outro assunto também de história geral, que a gente quase não vê cair no Enem, é aquela fase da Alta Idade Média, né? Então, existe uma escala, né, de questões. Hoje, se você pega a prova do Enem, 70%, desde que ela foi elaborada até hoje, 70% é contemporânea. Depois... Lembrando, o Enem, com essa conformação atual que teve hoje, foi de 2009 para cá. Sim. O Enem começou a trabalhar mesmo, a querer fazer mesmo uma grande prova para todo o Brasil. Então a maior incidência é contemporânea. E aí a escala vai caindo, né? Depois vem moderna, depois vem Idade Média, Antiguidade, e a incorrência vem diminuindo. Rafão. Fala aí. Pergunta? O que é aí? Outra pergunta?
Não, vai, diz aí. Então, Rafão, e para biologia, né? Bio, vamos para bio. Vamos para bio. O que você acha, assim, quais os assuntos, já falou sobre meio ambiente, né? Mas além desses assuntos, assim, o que o aluno que vai realizar a prova no domingo tem que se atentar na parte da biologia? Ó, a biologia, o Enem tenta fazer isso de uma forma geral. O Enem tenta muito trabalhar com interdisciplinaridade. Dentro da prova de biologia, o que eu vou incentivar meus alunos a estudarem? Doenças. Que tipo de doenças? Virais, bacterianas. Você pode também estudar doença por eumintos, que são o quê? As verminoses, plateumintos, nemateumintos. Isso é uma coisa que o Enem cobra bastante, ciclo de vida. Lembrando, galera, a biotecnologia também é uma coisa que o Enem gosta muito. A diferença entre organismos geneticamente modificados e transgênicos, mapeamento genético, também uma coisa que o Enem gosta também de trabalhar. Vou voltar agora um pouquinho dentro de ecologia, relações ecológicas, o Enem também gosta de trabalhar muito. Toda essa parte aí a gente vê caindo bastante no Enem, na prova de biologia. Mas o que eu sempre falo para o meu aluno, galera, agora está na hora, faltando aí para a prova de biologia, 1 semana e 2 dias, né, Giba? Sim. Eu vou falar para meus alunos pegar os principais tópicos aí. Quais são os principais tópicos? Galera, estuda ciclo de vida das plantas, estuda ciclo de vida das verminoses. Isso são coisas fáceis e que você pode aparecer na prova, beleza? Temos outro vídeo aí, Giba? Tem mais algum professor aí que mandou algum vídeo aí para nós? Bem, não, mas vamos falar do nosso evento, né? Nosso evento na Igreja Batista. Foi bacana, né, Giba? Isso. Então, nós temos a nossa página, né? Decifrando o Enem, né? Deixa eu ver aqui a nossa página, né? Você pode entrar lá, você pode acompanhar aqui, tem várias dicas, vários assuntos aí importantes. Então, algumas dicas, algumas aulas, né? Tem a nossa Masterclass, né? Isso, importante falar disso aí, Giba. Fala um pouquinho dos nossos alunos, o que é o projeto Decifrando o Enem, Giba? Olha, o projeto Decifrando o Enem, ele nasceu já há algum tempo e o nosso objetivo é levar para os alunos educação de qualidade, com eficiência, com aprofundamento, revisão, para os alunos de forma online, né? Então, o nosso curso ele é semipresencial. Nós temos também o nosso projeto no dia a dia, nos cursos presenciais, e nós estamos levando isso também de forma online para o aluno do Brasil todo. Então, nós, Decifrando o Enem hoje, projeto que nasceu em Marília, mas já ele foi divulgado, né? Ele se propagou pelo país. Então, hoje, norte, sul, a nossa marca está chegando a esses lugares. E esses alunos, eles têm, né, a cada dia acompanhado as nossas aulas. Nós estamos na internet com a Masterclass. Essa Masterclass são dicas aí para o Enem. E nós temos também o nosso curso online, né, com aproximadamente 80 aulas. 80 aulas de todas as matérias que caem no Enem, de matéria diversa, história, matemática com o professor Oswaldo, um abraço professor Oswaldo, química com o professor Jura, redação com o professor Hernaldo, do Hernaldicas. Um abraço, Hernaldo. Tudo de bom, viu, meu querido? Hernaldo é um fenômeno na redação. Ele desenvolveu, eu achei legal, eu estava estudando um pouquinho vendo o Hernaldo, ele desenvolveu uma técnica para os alunos dele, né, Giba? Sim. Como que para os alunos irem bem na redação do Enem, como é que foi isso? Sim, ele trabalha muito com a questão das habilidades e competências do Enem, que nós sabemos, né? Mas ele trabalha em cima do repertório cultural, sociocultural. Então o aluno ele tem que reunir todas as habilidades aí de todas as matérias, e isso acaba ajudando muito no Enem, né? Então o aluno que ele tem condições de ter um repertório sociocultural, informações necessárias aí para construir uma redação, ele vai pegar uma informação de biologia, ele vai pegar uma informação na matemática, na física, na química, ele vai pegar uma informação na história, na sociologia, na filosofia, onde ele vai construir o texto, ele vai construir a redação dele.
Ok, Giba. Pergunta. A nossa produção aí, manda pergunta. Rafael, você pode falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio? Quais são as bactérias envolvidas? É ótimo isso aí, ciclo do nitrogênio, galera. Ciclos biogeoquímicos. Quem manda pergunta, dá pra saber quem Camila! Camila, um abraço, Camila, presta atenção. Vamos com... Ó, a Camila participando aqui ativamente, hein? Vamos com o tio Rafa aqui, Camila, presta atenção. Olha só. O nitrogênio, ele é abundante na forma de gás, na forma de N2, beleza? Esse nitrogênio, a gente tem que pensar sempre uma coisa. O ciclo do nitrogênio, qualquer ciclo biogeoquímico, Giba, a gente tem que entender o seguinte, como que ele acontece. Existem algumas substâncias que são importantes pra gente, Giba, para os seres vivos. Então a gente tem que entender o quê? Como que essas substâncias vão do ser vivo para o ambiente e do ambiente para o ser vivo. Ou seja, do meio biótico para o meio abiótico e do meio abiótico para o meio biótico. E o ciclo do nitrogênio, ele é o que é mais pedido, ele é o recorde de cair em vestibular, é o ciclo do nitrogênio. Porque presta atenção, nenhum vertebrado consegue fixar o nitrogênio. E o nitrogênio ele é muito importante, ok? Nem as plantas conseguem fixar o nitrogênio. Vou falar mais, nenhum ser multicelular, que agora a nova denominação não é mais pluricelular, está se usando muito multicelular, consegue fixar o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele é abundante no meio, na atmosfera, e pobre no solo e na água. Então, quando o nitrogênio ele está ali no ambiente, ele precisa passar por um primeiro processo chamado fixação. E tem essas bactérias fixadoras. Quais são as bactérias fixadoras? Essas bactérias vão pegar o nitrogênio do solo, da atmosfera, e passar para o solo. Entendeu? Então pega o nitrogênio da atmosfera e passa para o solo. Nitrogênio na atmosfera na forma de N2. Passa para o solo. Alguns livros falam que passa para o solo na forma de amônia, mas isso não é verdade, porque a amônia ela é muito volátil. Passa para o solo na forma de amônio. Quem são essas bactérias? São as bactérias que estão em associação junto com plantas leguminosas. As primeiras bactérias que fazem então a fixação são as bactérias do gênero Rhizóbio, é quem faz a fixação. Nós também temos as cianobactérias e também temos as azotobacter. São bactérias que fixam o nitrogênio da atmosfera para o solo, processo chamado fixação. Depois, aí você me pergunta assim, Rafael, depois que esse nitrogênio ele está no solo, a planta pode usar esse nitrogênio? Ela até pode, na forma de amônio, mas ela não gosta. Ela prefere o nitrogênio de outra forma. Ela prefere o nitrogênio na forma de nitrato. Então, essa amônia ou amônio precisa virar nitrato. Aí existem outras bactérias, que são as bactérias nitrificantes. Elas passam de amônio para nitrato. Aí a planta consegue pegar esse nitrato, então a planta pega o nitrogênio e dessa forma o nitrogênio entra no ciclo, o nitrogênio entra na cadeia alimentar através das plantas. Olha a dica do tio Rafa. Para que as plantas usam o nitrogênio? Para a fabricação de proteína, para a fabricação de ATP, para a fabricação de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Beleza? Depois, muitas vezes esse nitrogênio no solo também volta para a forma de N2 na atmosfera, através de outras bactérias, chamada pseudomonas. Esse processo chama desnitrificação. Camila, tio Rafa espera ter te ajudado, minha pequena padawan, e eu tenho certeza que você vai arrebentar no Enem. Tamo junto. Mais dúvidas, manda aqui. Manda aí, mais dúvida, manda pra gente aí, qualquer tipo de dúvida aí. Tem um professor de História e Biologia. Como é que você sabe tudo isso? Giba, esse ano, ó, vou te contar. Muitas coisas assim de cabeça, assim, eu não sei, eu tenho que dar uma pesquisada, Giba. Mas, por exemplo, essa é uma aula que eu tô cansado de dar. Quanto mais a gente dá aula, mais a gente aprende a matéria. Então o ciclo de nitrogênio eu já devo ter dado essa aula esse ano, umas 9 vezes. Certo. Então aí essas bactérias fixaram na minha mente. Eu já vejo As até bactérias fixaram na mente? eu já vejo até o ciclo, eu montando o ciclo de nitrogênio na lousa assim, ó, com os alunos. Certo, maravilha. E a gente estava falando de redação, né, agora há pouco. Sou péssimo, Giba. Então, Giba, eu fiz uma redação boa na minha vida, uma única, que foi quando eu entrei na minha faculdade. Do resto, Giba, a redação sempre me afundava. Mas você sabe que a redação ela tá ligada às nossas disciplinas, né? Sim, total. E aí,
qual assunto, qual tema aí você arriscaria? Lógico, não adianta você saber o que vai cair, adivinhar o que vai cair de tema na redação, né? Mas você pode dar um chute aí. Lógico, imagina se eu acertar, Giba. Os Então, caras vão mandar me prender em casa. já porque eu aconteceu, aconteceu comigo. Você viu? acertou, Giba? Em 2016, né, que caiu intolerância religiosa. Eu estava na porta da Unimar e lá estavam fazendo uma live e perguntaram, Giba, qual é o... Acertou o eixo temático. Acertei o eixo temático. Olha só. Eu te falo que agora nós vamos chamar o Giba de Giba Mãe de Ná. Já chama de Giba Mãe de Ná. E aí perguntaram, né, Giba, qual será o tema da redação? Eu falei, intolerância religiosa. E na hora que abriram a prova, Intolerância religiosa. caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Ô, Giba, desde quando eu comecei a dar aula em 2000 e... Depois eu dava aula ainda na faculdade, mas assim, eu assumi mesmo o papel de professor em 2014 mesmo. Mas eu comecei a dar aula lá para 2012. 2013, quando eu comecei a dar aula, desde 2013, Giba, eu chuto alguns temas do Enem. Nunca acertei, Giba. Eu falo para meus alunos, então ó, o que eu estou falando, você estudou ao contrário. Como eu nunca acertei, eu brinco com eles. Mas eu gosto de apostar, eu gosto de fazer esses chutes no Enem ali, ó. Eu gosto de fazer esses chutes do Enem. Repertório sociocultural, né? Isso. Eu gosto de fazer esses chutes. Esse ano, Giba, imagina, olha lá, hein, Giba. Esse ano eu vou apostar que a redação do Enem vai ser sobre meio ambiente e poluição. Vai cair nesse aí, Giba. Nessa linha. Poluição, meio ambiente, Giba. É uma aposta. Eu também tenho uma sugestão, né? Manda aí, manda a sua, Giba, eu manda a sua. acredito que de repente pode cair alguma coisa como repertório sociocultural, a questão da saúde mental, Depressão, suicídio. Bom também, hein, Giba? Gostei do seu chute A aí, produção Giba. quer falar alguma coisa? Não? Então, eu acredito que é isso, Rafão. Aquela coisa que, né, a gente sempre se preocupa em informar os nossos alunos, né? Na verdade, é uma prova que você tem que estar preparado, né? Sim, tem que estar sim. preparado. Mas não custa você assistir os aulões, fazer as revisões, pegar essa parte, mas no máximo até hoje. Depois descansar, né, Giba? Sábado aí, descansar mesmo, se alimentar bem. Como o professor Maza falou, né? Exatamente, nada de comida muito pesada. Ah, vou bater uma feijoada no sábado à noite. Não faça isso. Comida leve. Eu recomendo também, como a prova é 1 hora, você vai almoçar antes de ir para a prova do Enem. Como uma comida de fácil digestão. Por exemplo, uma massa leve. Uma massa levezinha, um macarrão, alho e óleo, um legume. Uma coisa que vai ser de fácil digestão, que não vai obrigar a sua a trabalhar. Vai, pergunta. Lisângela Dário tem uma opinião. Giba, estavam falando que o tema podia ser sobre pessoas desaparecidas. Você acha que pode ser isso por conta dos desaparecimentos da ditadura? Importante falar que ela pode usar isso como repertório cultural na redação também, no segundo parágrafo, como argumentação histórica. Sim, perfeito. É Lisandra, né? Lisângela, a mãe da Camila. Ah, Lisângela. Beijo, Liz. Olha, com certeza. Então você pode usar como repertório sociocultural, como nossa produção aqui mesmo já conhece, né? A questão dos desaparecidos da ditadura militar. Lembrando que você tem órgãos de repressão nesse período, né? Como o DOPS, o Departamento o DOI-CODE, né? E o DOPS, que era o departamento que cuidava das investigações e da procura desses subversivos, das pessoas que cometiam crimes durante a ditadura, crimes políticos, né? Então esses órgãos eles eram responsáveis pela busca, pela caça e até mesmo pelo desaparecimento. Muitos morreram, né? Muitos desapareceram. Então você pode usar isso, a questão do DOPS, do DOI-CODE, do CIEX, e sem contar também que só um instantinho, Vai lá, Rafa, manda aí, que eu lembrei agora, porque a gente vai lembrando de muita coisa. Você tem também agora a Comissão Nacional da Verdade, de 2014 para cá, que foi um documento elaborado para elucidar esses crimes cometidos durante a ditadura. Presta bem atenção, muito cuidado, viu? A Comissão Nacional da Verdade
Foi um documento elucidativo, assinado, né, pela presidenta Dilma Rousseff, e só que ele não tem condições, ele não tem um domínio para poder condenar e julgar as pessoas. A Comissão Nacional da Verdade é apenas um documento informativo. Sabe por quê, Rafão? Ele não tem condições de julgar e condenar ninguém, porque no Brasil existe a lei de anistia. A lei de anistia que foi aprovada em 1979, no governo do João Batista Figueiredo. Então a lei de anistia, ela perdoou o quê? Os crimes dos presos políticos, presos e exilados políticos, mas a lei de anistia também se estendeu aos militares que cometeram crimes, torturas durante a ditadura militar. Então esse documento não tem o poder de julgar e nem condenar? Ele só oferece informações, é elucidativo, sugere um julgamento, mas hoje para você mudar essa situação, que é julgar os crimes cometidos, você tem que mudar a Constituição Federal. Entendeu, Giba? Galera da nossa live aí, tem mais alguma pergunta? Nós aqui do... Manda pergunta, viu? Nós aqui do Decifrando Enem, nós queremos mesmo, como o Giba falou, eu queria falar um pouquinho do nosso projeto também, Giba. Pode falar, O nosso Rafael. projeto veio mesmo para ajudar os nossos alunos de uma maneira geral, porque a gente descobriu, Giba, né, que o Enem, sim, ele tem um segredo, tem como você decifrar esse segredo do Enem, Giba. Que você não precisa apenas ficar pegando todos os temas possíveis dentro da esfera de todas as matérias e dá para você focar naquilo que mais cai no Enem. É o que a gente do Decifrando Enem acredita e quer passar isso para você de uma forma fácil, de uma forma didática e de uma forma que você em qualquer lugar do Brasil vai ter acesso a isso. Porque a prova do Enem é uma prova de todo o território brasileiro. Sim, então, nacional. Uma prova nacional. Então é uma coisa que a gente quer te ajudar. A gente te convida a entrar no nosso site. Se você procurar a gente no Instagram, no link da bio vai ter lá o nosso site. A gente fez uma promocional, né, Giba? A gente fez uma promoção aí pra galera. Opa, entrando, vamos falar da promoção. Vamos falar da promoção. Chega aí, Giba, vamos falar da promoção. Isso. Que aí depois a gente vai dar o nosso recado final, né? Exatamente. Passar uma mensagem aí, mas vamos lá. Promoção. Nossa promoção, né? Você entrando lá na página do Decifrando Enem, vai ter um link para a nossa página, nossa plataforma, onde você vai ter acesso ao curso. Esse curso hoje sai aproximadamente, né, Rafão, Foram 129? 129 ou 119 E 90, é uma coisa assim. Bem, você que está assistindo essa live, entra lá, ou a live vai ficar gravada, né? Então, essa live vai ficar gravada na nossa página. Você entra lá. Entra lá, posteriormente você vai ver a nossa apresentação e você entra na página da plataforma do curso. Vai estar lá a cupom de desconto. Cupom de desconto. Vai ter o preço do curso, preço normal, R$ 129,90. E embaixo vai ter cupom de desconto. Rafa, diz aí, o que o aluno vai ter que digitar lá no cupom de desconto? Ele vai digitar a palavra presente. Minúsculo ou maiúsculo? Tudo maiúsculo. Maiúsculo. Presente maiúsculo. A hora que você digitar presente maiúsculo, um presente meu e do Giba e da equipe do Decifrando Enem para você. O nosso curso cai para R$ 29,90. 29, só para gente. você. Você não vai ter você vai ter acesso a 80 aulas, a materiais para você poder estudar e também vai ter acesso a questões de vestibulares mais recentes, tudo isso aí para você poder te ajudar a decifrar o Enem. Contando outra coisa, mesmo que você faça o Enem, Giba, esse ano não foi muito bem, já paguei, eu vou continuar tendo acesso à plataforma? Perfeitamente. Você vai continuar tendo acesso, você só paga uma vez, não é mensal isso. Pagou uma vez, você tem acesso a isso aí. E olha, eu vou falar uma coisa, as melhores aulas com professores super capacitados, especialistas na prova do Enem. Nós criamos uma plataforma, nós criamos um tipo de aula em que você pode interagir de forma online. Exatamente. Não perde em nada para o curso presencial. Os nossos professores, as aulas, elas são montadas em cima de uma plataforma em que você interage com a questão, com o assunto, você pode mandar as dúvidas. E essas dúvidas serão respondidas, tudo bonitinho, certinho, né, Giba? Isso. E sem contar, né, Rafão, a gente não pode falar, mas nós teremos muitas novidades pro ano que vem. Aguarde a equipe do Decifrando Enem ano que vem, que a gente tem certeza que a gente vai te ajudar a decifrar o Enem. Meu Beleza. pequeno padawan.
E vamos então agora para nossa... Vamos para nossa mensagem final, Giba. Final, Giba não pode deixar de trazer o capacete dele, nosso espartano. Aí, olá pessoal, todos conhecem aqui esse capacete, né? Eu falo que o capacete ele tem uma simbologia, né, Rafa? Manda aí, Giba. Olha só, o capacete, eu digo que todos vocês, alunos que vão prestar o Enem, usem o capacete de vocês, né? Quem conhece a história, eu gosto muito de história antiga. Esse capacete não caberia na minha cabeça. Não caberia, Giba, não cabe sim. Cara cabeçudo. Cabe sim. Ó, até você vai colocar enquanto Deixa eu falo. Vai lá, Giba, vai lá. Olha lá. Tá. Coube na minha cabeça, ó, meus alunos não podem mais me E zoar. você ficou O capacete parecendo. do Giba me chamou. E você ficou parecendo o Leônidas. Ah, você tá mentindo. Eu sou muito fã de Esparta. Leônidas. Ó, do só que ele filme. não vai mostrar aqui o seu peitoral, não. Aquele quadradinho assim, com vergonha, mas é igualzinho dele. Meus queridos, ó, a mensagem que eu vou passar para vocês. Usem o capacete de vocês. Cada um tem um capacete. E o capacete deve reter o quê? Somente as mensagens positivas. Somente palavras boas. O capacete ele te protege contra aquilo que é mal. Contra aquilo que vai contra a sua mente. E não deixe nada vir contra a sua mente nessa hora. Você é campeão. Você pode escrever o seu futuro. Cada um tem condições de fazer isso. Você é uma pessoa dotada de livre-arbítrio. Você vai escolher o seu caminho. Você vai escolher a sua direção. E tenha sempre em mente o seguinte: eu tenho um capacete, eu sou bom, eu sou feliz, eu tenho Deus no coração, eu tenho minha fé. E cada um aqui vai conseguir os seus objetivos. Então, muito sucesso, boa prova do Enem. E nós voltaremos ainda com muitas novidades para vocês. Eu quero deixar a mensagem para você, meu pequeno padawan, que acima de tudo você acredite em você, porque nós da equipe Decifrando Enem, nós acreditamos em você. A gente acredita no seu potencial. Basta você acreditar em você mesmo. A hora que você receber aquela prova do Enem, que você for ler as suas questões, faça crendo que você é capaz, que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Nada que dedicação e perseverança não resolva, meu pequeno padawan. Tamo junto e que a força esteja com vocês. E Giba, faremos outra live pro próximo Enem? Pro próximo não, para a próxima prova, pro dia 10? Eu acho que nós podemos fazer sim. E aí, podemos fazer? Podemos chamar mais alguns professores aqui para Sim, fazer de exatas. Sim. Podemos? Podemos. A sua prova é na semana que vem. É na semana que vem, eu vou estar aqui. Podemos chamar um de matemática também, Giba? Perfeito. Podemos? Fica aí, Oswaldo, não marca Oswaldo. nada, hein? Semana que vem? Então semana que vem uma live para você, para nossa segundo dia do Enem. Tamo junto, meus pequenos padawans. Amamos vocês.